Eu, Cristiane F., 13 anos. Drogada, prostituída. Kai Hermann e Horst Rieck. Título original: Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Tradução de Maria Celeste Marcondes. Círculo do livro. Digitalizado, revisado e formatado por Susana Cap. Jürgen Quandt, pastor responsável pelo Centro Sociocultural Centro de Jovens Continuação. Detlef voltou. Sem trocar nenhuma palavra, fomos ao Kurfürstendamm em busca de nosso revendedor habitual. Coloquei minha dose no bolso, voltei para minha casa e me refugiei em meu quarto. 2 domingos mais tarde, Detlef e eu estávamos no apartamento de Axel completamente aniquilados. Na véspera não havíamos encontrado nosso revendedor habitual, e um outro nos enganou. A heroína que nos tinha vendido era tão impura que no domingo pela manhã tivemos que tomar uma dose dupla para aguentar a barra. No fim da tarde, não tínhamos mais nada, e Detlef começou a transpirar. Percebi que o Terk não estava longe. Reviramos todo o apartamento na esperança de encontrar alguma coisa que pudesse ser vendida, mesmo sabendo de antemão que não havia mais nada. Desde a cafeteira elétrica até o rádio, tudo tinha sido vendido para conseguir algumas picadinhas. A única coisa que sobrou foi o aspirador, mas ele era tão velho que não conseguiríamos mais que 5 marcos. Detlef disse: "Filhinha, precisamos de dinheiro, e rapidinho. Dentro de 2 horas, no máximo, estaremos na pior e então estaremos perdidos. Hoje é domingo e já é noite. Não conseguirei sozinho. Você precisa me ajudar. É melhor você ir pedir dinheiro no Sound. Trate de conseguir 40 marcos. Se eu conseguir, por meu lado, um cliente de 40 ou 50 marcos, teremos até um pouco de heroína para amanhã de manhã. Você vai conseguir?" "É claro que conseguirei. Pedir dinheiro é a minha especialidade. Encontrar-nos-íamos em 2 horas. Pedia dinheiro no Sound frequentemente. Às vezes o fazia somente para testar. E sempre dava certo. Mas nessa noite, não. Estava com pressa, e conseguir uns trocados tomava tempo. Era preciso escolher as pessoas que iríamos atacar, saber como fazer a abordagem, às vezes conversar um pouco com elas e, principalmente, estar numa boa. Pedir dinheiro deve, antes de tudo, divertir. Como estava numa de horror, o que fazia acabava refletindo meu estado. Depois de meia hora só tinha 7 marcos. Eu me disse: "Você nunca conseguirá." Pensei em Detlef, que estava procurando um cliente na estação Zoo, um lugar que no domingo à noite era frequentado por famílias, papai, mamãe, filhinhos. Além do mais, ele estava também como eu, na pior. Fiquei em pânico. Saí para a rua, sem um plano muito definido. Esperava, de uma maneira muito vaga, que pedindo dinheiro fora tivesse mais sorte. Um Mercedes parou. Costumava ver carros luxuosos diminuírem a marcha e pararem diante do Sound. As meninas que não tinham os 2 marcos para comprar o bilhete de entrada se vendiam por ele e algumas garrafas de Coca-Cola. O cara do Mercedes me fez sinal. Eu o reconheci. Ele andava muito por ali, e não era a primeira vez que me abordava. Sua fórmula habitual: "Você quer ganhar uma nota de 100? Uma vez eu lhe perguntei o que ele queria em troca. Ele respondeu: "Nada em particular." Eu lhe dei uma violenta gozada. Não sabia exatamente o que se passava pela minha cabeça. Talvez qualquer coisa como: "Vá ao encontro desse cara e tente descobrir exatamente o que ele quer. Talvez você consiga tirar 1 ou 2 notas dele." A verdade é que, de repente, estava ao lado do Mercedes. Ele me disse para entrar, pois não podia estacionar ali. Obedeci. Na realidade, sabia muito bem o que iria acontecer. Não se tratava mais de pedir uns trocadinhos. Os clientes não eram mais, para mim, criaturas do outro mundo. Vi muitos na estação Zoo,
Ouvi muitas descrições dos Rapa 2ES, o suficiente para conhecer a sequência do filme que acabava de começar. Sabia também que não era o cliente quem devia ditar as condições. Tentei me conservar numa super boa. Não tremia, mas aspirava muito forte e mal conseguia terminar minhas frases sem que a minha voz desafinasse. Eu, e então? Ele, então, o quê? Sem Marcos, de acordo? Eu não trepo. Nada disso. Ele perguntou por quê, e, na minha emoção, não encontrei nada a dizer a não ser a verdade. Tenho um companheiro. Não durmo com mais ninguém. E não quero fazê-lo. Ele, está bem. Então você me chupa. Eu, não, isso também não. Tenho vontade de vomitar. Estava realmente muito calma. Nada conseguia irritá-lo. Ele respondeu, está bem, você me bate uma punheta. Eu, de acordo. Por 100 marcos. Na hora aquilo não me chocou, mas, pensando bem, aquele cara devia estar gamado por mim, 100 marcos por uma punheta, enquanto na Kurfürstenstrasse, na putaria de crianças, as meninas não custavam nem um centavo. Ele gamou pelo medo que eu não conseguia dissimular totalmente. Estava encolhida junto à porta, com a mão direita na maçaneta. Ele sabia muito bem que eu não estava fazendo fita. Ele partiu. Entrei em pânico. Pensava, ele não vai se contentar apenas com isso. Vai me bater. Ou então não me dará dinheiro. Ele parou. Estávamos num parque não muito longe do Sound, aquele parque, eu atravessava com frequência. Era um verdadeiro puteiro, cheio de preservativos e lenços de papel por todos os cantos. Estava tremendo, sentindo um pouco de náusea. O cara conservava um ar muito calmo. Fiz um apelo a toda a minha coragem e lhe disse, conforme as regras do jogo, o dinheiro primeiro. Ele me deu. Continuei com medo. Nada me garantia que ele não fosse, em seguida, forçar-me a lhe devolver o dinheiro. Ouvi muitas histórias desse tipo. Mas sabia o que era preciso fazer. Nos últimos tempos, os rapazes da turma quase não falavam de outra coisa além de suas aventuras com clientes. De todo jeito, eles não tinham grandes coisas para conversar. Esperei que ele desabotoasse suas calças. Ele estava muito ocupado consigo mesmo para me vigiar, e aproveitei para esconder as notas na minha bota. Bem, ele estava pronto. Continuei na ponta do banco do Mercedes, grudada na porta. Imóvel, sem olhá-lo, estiquei o braço esquerdo. Mas o braço não era suficientemente comprido, por isso fui obrigada a me aproximar do cara. Fui obrigada a dar uma olhadinha no seu troço antes de conseguir agarrá-lo. Tinha vontade de vomitar, e muito medo. Continuei com os olhos fixos no para-brisa, tentando pensar em outra coisa. Tentei me concentrar em um anúncio luminoso que acendia e apagava, ou nos faróis dos carros que via brilhar através dos arbustos. Ele acabou logo. Tirou a carteira. Segurou a carteira de tal forma que desse para eu ver que estava cheia de notas graúdas. Naturalmente, queria me impressionar, e me deu 20 marcos a mais de gorjeta. Uma vez fora do carro, me senti muito calma e fiz uma espécie de balanço. Eis aí. Você tem 14 anos. Há um mês você ainda era virgem. Agora você se vende. Depois, não pensei mais nem no cara nem no que fiz. Estava mais contente do que triste. Por causa do dinheiro. Nunca tivera tanto de uma só vez. Não me preocupava com Detlef e nem me perguntava o que ele iria dizer. A crise começou e pensei apenas numa coisa, minha picada. Tive sorte, encontrei imediatamente nosso revendedor habitual. Vendo aquele monte de dinheiro, ele me perguntou, onde você pegou isto? Você se prostituiu? Eu, com ar superior, respondi, você está sonhando.
Fazer isso? Prefiro parar de me picar. Foi meu pai que me deu. Ele, de repente, se lembrou de que tem uma filha. Comprei 2 quartos por 80 marcos. Os quartos eram uma novidade no mercado. Era mais ou menos 1/4 de grama. Antes, 1/4 era suficiente para 3, mas agora mal dava para Detlef e para mim. Fui ao banheiro público da Kurfürstenstrasse e me piquei. Era heroína da boa. Pus o resto da heroína e do dinheiro dentro da minha carteira de passe escolar. A operação toda não demorou mais que 15 minutos. Como deixara Detlef havia 45 minutos, estava segura de reencontrá-lo no metrô Zoo. Ele estava lá. Em verdadeiro estado de miséria. Nenhum cliente no horizonte daquele domingo e, é claro, estava de bode. Eu lhe disse, venha, eu tenho. Ele não quis saber como, não me fez perguntas. Tinha pressa somente de uma coisa, voltar para sua casa. Fomos diretamente ao banheiro. Tirei minha carteira de passe escolar do meu bolso e dei-lhe o saquinho. Enquanto o negócio esquentava na colher, Detlef olhou para a carteira e viu outro saquinho e as notas. Onde você conseguiu o dinheiro? Perguntou. Pedir não deu certo. Não havia outro jeito. Tinha um cara cheio da grana. Bati-lhe uma punheta. Nada mais além disso, te asseguro. Não teria podido. Fiz isso por você. Antes mesmo de ter acabado de falar vi Detlef empalidecer. Ele estava louco, furioso. Gritou, você está mentindo. Ninguém dá 100 marcos por isso. Primeiro, o que quer dizer com punheta e nada mais? Ele não se aguentava mais, estava em plena crise, tremia inteirinho, sua camisa estava molhada e tinha cãibras nas pernas. Pôs o garrote no braço. Eu estava sentada na beira da banheira e chorava, pensando que ele tinha razão de estar com raiva. Chorava e esperava que a picada de Detlef surtisse efeito. Quando acontecesse, ele me daria um par de bofetadas, é claro. Eu não me defenderia. Detlef retirou a seriga, saiu do banheiro sem falar nada. Saí atrás dele. Finalmente, ele abriu a boca, eu te levo ao ponto de ônibus. Abri o saquinho e lhe dei uma parte. Ele pôs a dose no bolso da calça. Fomos ao ponto de ônibus. Detlef não me disse nada. Gostaria que gritasse, me batesse, dissesse ao menos alguma coisa. Mas, nada, nem uma palavra. O ônibus chegou. Não subi. Depois que o ônibus partiu, disse a Detlef, o que eu te disse é a pura verdade. Eu bati uma punheta para aquele cara, isso foi tudo. E foi terrível. É preciso que você acredite em mim. Ou não confia mais em mim? Detlef, está bem, eu acredito. No duro, foi por você que fiz aquilo. A voz de Detlef endureceu um pouco, não diga besteiras. Você fez por você mesma. Você estava em crise e se virou. Perfeito. De qualquer maneira teria feito, mesmo que eu não existisse. Tente compreender. Agora você é uma viciada. É dependente fisicamente. Tudo o que fizer fará por você mesma. Respondi-lhe, você tem razão, mas escute-me um pouco, não pode conseguir sozinho a quantidade de que necessitamos. Eu não quero que você faça todo o trabalho. Agora é minha vez. Estou segura de que ganharei um monte de dinheiro. E sem trepar. Prometo nunca dormir com um cliente. Detlef não falou nada. Colocou seu braço sobre meus ombros. Começara a chover, e não sabia se as gotas que brilhavam no meu rosto eram da chuva ou lágrimas. Um outro ônibus parou. Falei, estamos fodidos. Você se lembra de quando ainda estávamos na maconha e nos pequenos comprimidos? Éramos absolutamente livres,
Não tínhamos necessidade de nada e nem de ninguém. E agora estamos totalmente possuídos. Deixamos passar 3 ou 4 ônibus. Murmurávamos coisas tristes. Chorei, pendurada nos seus braços. Ele falou: vamos sair dessa. Vamos nos desintoxicar. Nós dois sairemos dessa. Vou procurar Valeron. Eu me encarrego, a partir de amanhã cedo, de suprimir a droga. Nós dois juntos. Chegou um outro ônibus. Detlev me fez subir. Em casa, agi mecanicamente, como em todas as noites. Peguei o iogurte na geladeira e o tomei na cama. Na verdade, era um pretexto para levar a colher para o quarto. Serviria, na manhã seguinte, para preparar minha dose. Depois fui pegar um copo de água no banheiro para a limpeza da seringa. Na manhã do dia seguinte, tudo se passou como sempre. Minha mãe me acordou às 6:45. Fiquei na cama fingindo não ouvi-la. Ela voltava a cada 5 minutos. Acabei falando: está bem, me levanto já, já. Ela voltou para me pressionar. Contava os minutos até às 7:15. Era a hora em que ela devia partir se não quisesse perder o metrô. Ela nunca o perdia. Aliás, eu também deveria partir às 7:15 para chegar a tempo na escola. Quando a ouvi fechar a porta do apartamento, meus gestos automáticos começaram a funcionar. Tirei um envelopinho de papel da minha calça que estava no pé da cama. No saco plástico, que estava ao lado, meus produtos de beleza, um pacote de cigarros Rotandly, um frasquinho de ácido cítrico, a seringa embrulhada em papel higiênico. Ela estava entupida, como sempre, por causa do tabaco do cigarro, que se espalhara por todo o canto. Mergulhei a seringa no copo d'água, coloquei o pó na colher, algumas gotas de ácido cítrico, esquentei tudo, pus o garrote no braço, etc. Fazia tudo automaticamente, como outras pessoas que acendem o seu primeiro cigarro do dia. Muitas vezes voltava a dormir e chegava à escola para a segunda ou terceira aula. Sempre chegava atrasada quando me pecava em casa. Às vezes minha mãe conseguia me tirar da cama e me fazia tomar o metrô com ela. Nesse caso, era obrigada a me pecar num banheiro da estação Moritzplatz do metrô. Era bastante desagradável, os banheiros eram particularmente sombrios e fedorentos. Além disso, os muros eram esburacados e havia sempre uns caras de butuca para ver as meninas mijarem. Sempre tive medo de que um deles fosse chamar a polícia ao descobrir que ia ali somente para me pecar. Levava quase sempre meus utensílios à escola. Em caso de necessidade. Se nos segurassem, por alguma razão qualquer, numa atividade extra, por exemplo, ou se eu não pudesse voltar para casa, eu me pecava lá mesmo. Nos banheiros da escola não havia mais porta que pudesse ser fechada. Nesse caso, minha amiga Renate segurava a porta. Ela estava por dentro. Acredito que a maior parte dos meus colegas também, mas não estavam nem aí. No conjunto Gropius um drogado não era nada fora do comum. Durante as aulas, as poucas a que ainda assistia, cochilava. Às vezes dormia mesmo, de olhos fechados e a cabeça apoiada na carteira. Quanto maior a dose matinal, maior seria a minha dificuldade em falar. Os professores deviam ter percebido o que se passava. Mas apenas um professor um dia me falou da droga, e chegou a me perguntar se eu tinha problemas. Os outros se satisfaziam em me chamar de preguiçosa e me encher de zeros. De qualquer forma, tínhamos tantos professores que a maior parte deles se contentava quando conseguia guardar os nossos nomes. Não tínhamos nunca contatos pessoais. Eles pararam logo de se interessar pelas minhas lições, não fazia mais nenhuma tarefa. Eles se limitavam a fazer anotações no caderno de notas, enquanto eu, desde que era anunciado o trabalho a ser feito, escrevia "não sei" e lhes entregava. Passava o resto da aula rabiscando.
Tinha a impressão de que a maioria dos professores tinham o mesmo interesse que eu pela escola. Eles desistiam de tudo e ficavam contentes quando terminavam suas aulas sem ser incomodados. Depois daquele famoso domingo à noite em que trabalhei pela primeira vez, tudo pareceu continuar como antes. Isso durante certo tempo. Todos os dias tentava convencer Detlef de que o que ganhava pedindo dinheiro não era nada e que não podia deixar que ele subvencionasse todas as nossas necessidades. Detlef tinha verdadeiras crises de ciúmes. Mas chegou à conclusão de que aquilo não poderia continuar, e um dia ele propôs que trabalhássemos juntos. Era experiente, e sabia que existiam clientes bissexuais. E também bichas que gostariam de fazer aquilo uma vez, pelo menos, com uma menina, desde que um rapaz estivesse por perto. Detlef disse que escolheria os meus clientes, caras que não tinham vontade de trepar e não tocariam em mim. Caras que queriam que lhes fizéssemos coisas. Aliás, eram esses que Detlef preferia. Ele achava que nós dois juntos poderíamos ganhar 100 marcos e até mais. Nosso primeiro cliente comum foi Max, o Gago. Nós o apelidamos assim. Era um cliente habitual de Detlef, e eu o conhecia. Detlef me explicou que tudo o que ele iria pedir era para ser surrado. Eu deveria apenas ficar nua da cintura para cima. Concordei. Pensava que bater me daria um certo alívio, pois sempre desejei agredir os clientes de Detlef. Max, por sua vez, estava entusiasmado com a ideia de que eu iria com eles. Pelo dobro do preço habitual, é claro. Marcamos um encontro para segunda-feira, às 15 horas, na estação Zoo. É claro que cheguei atrasada. Max já havia chegado. Detlef ainda não. Como todos os viciados, ele era incapaz de chegar na hora. Presumi que tivesse encontrado um outro cliente, um cara que pagasse bem e com quem ele seria obrigado a ficar um pouco mais de tempo. Eu e Max esperamos quase meia hora. Detlef não chegou. Senti um medo terrível. Mas Max sentia, visivelmente, mais medo do que eu. Ele não parava de me explicar que havia pelo menos 10 anos não fazia nada com uma menina. Mas tremia a cada palavra. Gaguejava muito, eu mal entendia o que falava. A situação tornara-se insuportável. Precisava encontrar uma solução. Além disso, não tinha mais heroína, e tinha medo de entrar em crise antes de acabar essa história com Max. Quanto mais eu sentia que ele se angustiava, mais eu me sentia segura. Acabei falando, muito tranquila: "Veamos, meu caro, Detlef nos deixou um pepino. Eu vou me ocupar de você, e você vai ficar contente." Mas continuamos com o preço acertado, 150 marcos. Ele gaguejou um sim e começou a caminhar. Tinha um ar de quem não estava mais com a mínima vontade. Segurei o seu braço e o guiei, literalmente. Detlef me contou a triste história de Max. Ele é um trabalhador braçal, tem uns 40 anos e veio de Hamburgo. Sua mãe era puta. Quando menino, apanhava violentamente. Apanhou da mãe e de seus gigolos e também nas instituições em que foi internado. Apanhou tanto, a ponto de não conseguir falar direito, e agora tem necessidade de levar uma surra para conseguir satisfação sexual. Fomos à casa dele. Pedi imediatamente o dinheiro, apesar de ele ser um habitué com quem não era necessário tomar tais precauções. Ele me deu 150 marcos, e senti-me orgulhosa de lhe tomar tanto dinheiro de maneira tão fácil. Tirei minha blusa e ele me deu um chicote. Pareceu-me que estávamos num filme. Tive a impressão de que deixava de ser eu mesma. No início não batia muito forte, mas ele pediu que eu batesse mais forte. Eu mandei brasa. Ele gritava: "Mamãe", e coisas assim. Eu ignorava, e tentava não olhá-lo. Apesar disso, vi as marcas no seu corpo, algumas partes inchavam e em outras, a pele arrebentara. Era repugnante, e isso durou quase uma hora.
Quando terminou, vesti minha blusa e fugi correndo. Desci a escada correndo. Mal cheguei lá fora, meu estômago não aguentou mais e vomitei em frente à casa. Depois, tudo acabado. Não chorei e não tive piedade de mim mesma. Sabia muito bem que estava na merda e não podia contar com ninguém, a não ser comigo mesma. Fui à estação Zoo. Detlef estava lá. Não lhe contei grandes coisas, apenas que saíra sozinha com Max, e mostrei-lhe os 150 marcos. Ele tirou uma outra nota de 100 do bolso de sua calça. Partimos de braços dados para comprar um monte de heroína de boa qualidade. Uma jornada extraordinária.